Graça e paz, amados, Deus abençoe você, queridos. Deixa eu deixar uma mensagem para você, que Deus te abençoe. Poucos dias separavam Paulo da morte. Então, queridos, ele aproveitaria o tempo para estudar a verdade. Nas últimas linhas que ele escreveu, ele disse: Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Isso está escrito na segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. E qual o seu tempo, querido? O que você tem feito? Você tem olhado para os problemas, para as lutas, para as dificuldades, e muitas das vezes não quer estudar a palavra de Deus? Olha só o que Paulo, poucos dias para sua morte, ele estava preocupado em estudar a palavra. Segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Quando vir, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha a preocupação dele, a preocupação do apóstolo Paulo, mesmo sabendo que era os seus últimos dias. Ele estava preocupado em estudar, ele estava preocupado em aprender. E muitas das vezes nós não queremos estudar, não queremos ler, não queremos meditar, não queremos aprender um pouco da palavra de Deus, não queremos nos aprofundar nos estudos, mas muitas das vezes queremos ficar esperando revelação, esperando abrir a Bíblia em algum lugar e esperar Deus falar. Amados, provavelmente essa carta ela foi escrita aí por volta de 64 a 67 depois de Cristo. E essa capa que nós lemos aqui era um casaco para o inverno, né? Porque se você vê aqui no versículo 21 do capítulo 4 da segunda carta que nós estamos meditando, segunda carta a Timóteo, versículo 21 diz assim, ó: Procura vir antes do inverno, Eubulo e Prudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saudam. Então, procura vir antes do inverno. Então, esse casaco era exatamente por causa do inverno, tá? E esses livros que ele fala aqui, traz os livros. Os livros são rolos feitos de papiro. Papiro era um tipo de cana, era um tipo de uma árvore, né? Um tipo de cana, um tipo de um bambu, alguma coisa parecida, tá? Que era encontrado nos rios do Egito, Palestinas. Que era encontrado esse papiro, era encontrado ali na beira dos rios do Egito e também na beira dos rios ali da Palestina. E quando ele fala aqui, traz também os pergaminhos. Trata-se de folha de levino, né? Fabricado com folhas de carneiro, com pele de carneiros, né? Ou de bezerros. Era exatamente isso que era feito. Deixa eu pegar aqui a Bíblia aqui. Que era feito o pergaminhos com folha de pele de cabras, né, de carneiros, e também com couro, com a pele, com couro de bezerros, que era feito o pergaminhos. Aqui, queridos, é interessante que, embora Paulo, amados, né, Paulo estava ali para morrer, prestes a morrer, ele ainda estava preocupado em ter os seus livros, seus pergaminhos, para que ele possa continuar a trabalhar pela causa do Evangelho. Amados, é isso que nós precisamos fazer, se empenhar, se dedicar à causa do Evangelho. Nós precisamos estar aí, queridos, olha, empenhado pela causa do Evangelho. É
é meditar, é estudar, é se aprofundar nas Escrituras, é buscar a graça do Senhor, a revelação do Espírito Santo para as nossas vidas, queridos. É nós nos desprender das coisas que é supérfluas desse mundo e procurar estudar. Eu queria, olha, ontem chegou, eu adquiri esses 2 livros, eu não sei se vai pegar direito para vocês aí, tá? Olha, foi indicação, Descobrindo Sua Bíblia, né? Autor André Coelho, ainda tá, chegou ontem à tarde, nem abri ainda, tá? Nem abri ainda, vou abrir daqui a pouco. E esse outro aqui, ó, Os Métodos Missionários de Paulo, de Roland Allen. Então também chegou ontem, ainda não abri ainda, tá? E eu também adquiri esses dias esse aqui, A História Eclesiástica, é do Eusébio de Cesareia, estou lendo já. Foi um livro também indicação, um livro muito, muito bom, né? Então esses aqui eu não comecei a ler ainda, tá? Mas foi uma indicação. Então, meu querido, nós precisamos realmente estudar a Bíblia, livros bons, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Precisamos estar o tempo todo meditando, o tempo todo orando, o tempo todo buscando sabedoria do alto, meu querido. Paulo, nós sabemos a história de Paulo, você conhece a história do apóstolo Paulo, um homem muito usado por Deus, um homem que foi instruído aos pés de Gamaliel, um homem que tinha uma sabedoria impressionante. Mas esse homem foi escolhido por Deus. Esse homem foi um vaso escolhido por Deus. Mas se eu não buscar esse entendimento da palavra de Deus, se eu não buscar conhecimento, meu querido, como é que você quer ser usado por Deus se você não busca estudar a palavra, se você não busca orar, se você não tem prazer mais nos estudos bíblicos, se você não se dedica um pouco do teu tempo para estudar, para ler, para meditar? É isso que precisamos fazer, meu amado. Busque o Senhor através da palavra, porque quando nós lemos a palavra, Deus está falando conosco. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. É um diálogo. Então eu convido você, adquira livros. Paulo, perto da sua morte, ele estava preocupado com seus livros e com os pergaminhos que ele tinha deixado. Ele se preocupou, traga a capa que está chegando o inverno. Mas traga meus livros e traga também um pergaminho. Próximo da sua morte, ele estava preocupado, ainda para trabalhar em prol do reino de Cristo, em prol do reino da causa de Jesus Cristo. E é isso que precisamos fazer, meu querido. Trabalhar em prol da causa do Evangelho. Proclame o Evangelho. Anuncie a boa nova. Anuncie que Jesus Cristo está voltando. Como diz Paulo em Atos 18, ainda tem muitas pessoas nessa cidade que precisam ouvir o Evangelho. Ainda tem muitas pessoas ao teu redor. Ainda tem muitas pessoas no teu trabalho. Ainda tem muitas pessoas na escola, na faculdade, aonde você for, que precisa ouvir o Evangelho. Mas não só ouvir, porque esta palavra, ela é verdadeira, ela é espada. E quem vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Nós somos porta-voz. Nós somos aquele que anuncia, um arauto. Nós somos um atalaia de Jesus Cristo para proclamar, para anunciar a palavra de Cristo, para que o pecador venha se arrepender dos seus pecados, para que o pecador abandone o pecado e volte-se para Cristo. Então, meu querido, continue pregando, continue anunciando. E eu preciso de pessoas para espalhar, para compartilhar que Jesus Cristo está voltando.
Deus abençoe tua vida, Deus abençoe você. Pega aquele livro que está na estante, pega aquele livro que está na gaveta, pega aquela Bíblia, a tua Bíblia que está aberta no Salmo 23, no Salmo 91, traga ela para perto de você e crie hábito de meditar, de estudar todos os dias. Nem que seja um versículo, nem que seja um capítulo, nem que seja alguma coisa. Leia, medite, estude, procure entender, procure falar com Deus, deixa Deus falar com você através da palavra de Deus. Aquele livro que está lá no fundo da gaveta, lá na estante, pegue ele, comece a ler, comece a praticar a leitura, para você ter um desenvolvimento, os teus neurônios começarem, né, a trabalhar de uma forma natural e abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. Pega a tua Bíblia que está empoeirada, que está lá no canto jogada. Não deixe a palavra de Deus jogada, não deixe a palavra do Senhor aberta de qualquer jeito, sem estudar, sem você ler, porque a Bíblia, ela é um livro maravilhoso, fiel, verdadeiro, mas ela só funciona se nós estudarmos, se nós lermos, se nós se dedicarmos a esse estudo. Mas se ela ficar lá aberta, meu querido, ela não vai ter fundamento nenhum, ela não vai ter função nenhuma. Ela só tem função se nós meditarmos e estudarmos nela. Tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Compartilhe esse vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus. E a Deus toda a glória. Deus abençoe.